Olá, amigas, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo aqui na Virgínia, Estados Unidos, hoje com a minha antena de loop magnético pequenininha de 1 pé quadrado. Ela é bem pequena, como você pode perceber, em comparação ao monitor que está aí de trás dela, né? Eu propositalmente coloquei assim em cima da mesa para você ter uma ideia do tamanhinho da antena. Ela é bem pequena. E o plano de hoje, esse vídeo, eu vou relatar a troca do capacitor original que eu tinha posto na antena por um capacitor novo que eu comprei. O capacitor original, ele funciona bem para 11 metros, até para 10 metros. Já fiz alguns contatos usando esse capacitor com essa antena, tanto contato de voz como contato digital. Esse capacitor tem uma capacitância máxima de 55 picofarad e tem funcionado bem, não está com defeito, apesar de ter pego chuva, né, lá fora. E, enfim, tem me servido muito bem. Eu fui na eBay e comprei um outro capacitor. Esse é um capacitor de 990 picofarad, ele vai de 20 a 990. E mais tarde nesse vídeo eu vou fazer os testes para mostrar a capacitância dele, para que você possa comigo também comprovar. Então a ideia é de trocar esse capacitor original, o capacitor original, que é esse, pelo novo capacitor. Tá? Lógico que é uma diferença brutal em termos de tamanho, e eu vou ver se eu consigo adaptar ele aqui no pé dessa antena, né? Porque esse pé de antena, que eu digo pé de antena, na verdade isso aí é uma base de um monitor, né? Um monitor de computador. Não é desse monitor que está de trás da antena não, tá? Mas é a base de um monitor e essa base está me servindo muito bem até o momento. Tá, então vamos lá. Essa é a parte introdutória do vídeo para falar do que eu vou fazer, né? Nós vamos então trocar o capacitor. Vou possivelmente já nesse mesmo vídeo fazer uns testes aí para ver qual seria o range de frequência que a gente consegue alcançar com este novo capacitor na nossa anteninha de 1 pé quadrado, anteninha de loop magnético de 1 pé quadrado. O que eu vou fazer agora é remover esse capacitor. Primeiro passo, né, evidente. E depois eu vou fazer uns testes com ele, mas primeiramente vamos remover o capacitor. Daí removi o capacitor. Agora eu vou medir o capacitor na escala de 200 PF. Vamos ajustar aqui, vamos zerar, né?
ser tão exato, mas vamos zerar aqui. Está zerado. Vamos conectar aqui as pontas, as garrinhas jacaré, né? As famosas garrinhas jacaré nesse capacitor. Lembrando que esse capacitor, a capacitância dele é influenciada com o toque na nossa mão, viu? Então vamos aqui ajustar o capacitor. Pera aí. Só tenho mão aqui para ajustar, né? Bom, 52.7, 53 picofarad, capacitância máxima, capacitância mínima. Vamos tentar achar aqui. 4 picofarad. Capacitância mínima dele. Então tá. Vamos testar o outro capacitor. Aí, zerado novamente o equipamento de teste. Vamos conectar aqui no capacitor. Vai ficar um pouco de lado. Passamos para a escala de 2000 picofarad. Capacitância máxima 989, 990, como queira. Tá. Vamos abrir o capacitor agora aqui e tentar ajustar para a capacitância mínima. Vamos ver qual seria a capacitância mínima dele. Mais ou menos 22, eu diria, para pôr no papel 20, né? Picofarad. De 22 a 989. Então, de 20 a 990, coloca-se, né, como a capacitância mínima dele. Tá. A iluminação está um pouco pobre aqui. Como sempre, né, Dudu? Dudu sempre com a iluminação ruim. Pronto. Questão de mover. Tá aí. Mínimo. Vamos girando ele aqui para capacitância máxima. Mais ou menos. Tá aí. Então, se eu realmente mantiver essa posição aqui do capacitor, olha o plano maquiavélico aqui do Dudu. Vou pegar esse fio aqui que eu já mais ou menos empenhei de maneira mais adequada para o que eu quero, tá? E fazer a conexão dessa maneira. Então, aqui desse lado entende como vai ficar o fio aqui? Ele vai chegar aqui, lógico que eu vou cortar, né? E soldar aqui, certo? E ali em cima também, tá? Com o termo retrátil, né? Todo bonitinho e tal. Vamos lá. Mas antes de fazer isso, eu tenho que ver que tipo de parafuso que eu vou usar, se eu usar parafuso com porca, se eu vou furar de baixo para cima, entendeu? Tem alguns outros detalhes aí. Bom, até o momento que eu fiz, então, foi
soldar esse cabo aqui. Você vê que eu já coloquei aqui o termo retrátil. Ele não está ainda aquecido para fechar, tá? Isso aí já vai ficar para os detalhes depois. Já soldei aqui um fio. Você pode ver que é o mesmo fio que está aqui, esse mesmo tipo de fio. Inclusive do mesmo rolo, tá? Já mais ou menos coloquei aqui, não está soldado ainda. Tá? Aqui está a parte de trás do capacitor. Tá? O fio está solto, não tem nada soldado ainda. Tá? Então você vê que eu fiz mais ou menos aí um L meio S, né? Esse termo retrátil aqui eu tinha posto antes, mas ele era de um tamanho, uma bitola só um pouquinho mais grossa que o fio, e acabou quando eu soldei aqui, esse termo retrátil ele agarrou no fio. Uma bobagem que eu fiz, né? O termo retrátil eu deveria ter posto depois. Mas eu não quis esperar, eu já fui metendo, depois de soldar, já fui metendo o termo retrátil. Como o fio ainda estava meio quente, ele acabou agarrando aqui. Eu falei, deixa para lá, coloco esse outro aqui, esse amarelo, que é inclusive uma bitola um pouco maior. E depois eu passo aqui a pistola de ar quente. Tá? Então, você olhando aqui para o capacitor, né, de frente, nós já temos inclusive uma posição interessante aqui para essa conexão, tá? Aqui eu vou tentar pôr um outro termo retrátil, não sei se eu tenho, eu acho que eu tenho um termo retrátil tão largo quanto isso, eu tenho sim, tá? Vou pôr aqui, realinhar esse fio um pouco mais para cá, para fazer a solda aqui com o termo retrátil e tudo. E finalmente completar o projeto. Claro que antes de soldar, e é por isso que eu não soldei ainda, eu tenho que aparafusar esse capacitor aqui. Tá? Para isso, deixa eu modificar aqui a posição da lâmpada. Eu já consegui aqui dois parafusos, eu acho que eles são M3. Eu tenho um M4, inclusive, mas os meus M4s não tenho porca, não tenho porca M4, só tenho parafuso e porcas M3. Tá? Mas essa porquinha é do tamanho suficiente para entrar aqui deixa eu tirar o capacitor daqui, para entrar nisso aqui. Tá? Você vê que a cabeça do parafuso ela é pequena, mas a porquinha ela é suficiente para segurar. Tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou aparafusar de baixo para cima. Tá? Já fiz as marcas aqui. Tá? Já está marcado, não sei se dá para ver muito bem. Tem uma marca aqui, tem uma outra marca mais para lá. Aqui. Tá? Eu vou furar de baixo para cima. Né? Primeiro eu vou fazer um pequeno furinho de cima para baixo. Depois de baixo para cima eu vou pôr o parafuso no sentido de baixo para cima, né? Nesse sentido assim, certo? Para pôr então em cima o capacitor e depois por baixo eu vou apertando a porquinha, porque aqui atrás, especialmente nessa área aqui, eu não vou ter muito espaço, tá, para trabalhar ali, ó, tá vendo? Então eu vou ter que pôr em cima do parafusinho, né? E com uma chave de fenda segurar aqui a porquinha enquanto eu aparafuso do outro lado, tá? Eu já vou ter que deitar a base da antena, né? Não vai ficar assim de pé, vou ter que deitar para então poder fixar esse capacitor aqui na base da antena. Tá? Então já dá para ter uma ideia, né? Mais ou menos aí de como vai ficar esse capacitor aqui na base da minha antena. Ok, aí a antena. E aqui está o capacitor. Então eu já estou aqui fazendo o furo. Eu estou inclusive fazendo o furo manualmente. Tá? Já estou quase saindo do outro lado, acabei de verificar.
Tá? Eu ia fazer o furo com a furadeira, mas a furadeira que eu tenho ela é muito grande. Eu teria que praticamente remover essa parte da antena. São só 4 parafusos, mas a preguiça, meu amigo, falou mais forte. Então eu estou fazendo aqui com a mão, não tem importância, eu tenho tempo, não tem pressa. E é o primeiro furinho onde eu vou pôr esse parafusinho com a porquinha. O lado de baixo já está já estou metendo o parafuso ali, eu já vou acabar de parafusar, só queria mostrar que eu tive um probleminha porque eu caí justo numa dessas barras plásticas que tem aí, o furo foi justo nela, cara. Então eu tive que usar aqui uma outra ferramenta, acho que chama Dreamer. O Dreamer ele é uma ferramenta muito útil, né? E essa aqui é a pilha. Pilha mesmo, pilha normal, acho que é a AA. Tá? Então eu usei o Dreamer para justamente abrir esse buracão aí, né? Remover o plástico, né? Tipo assim, né? Passando assim a ferramenta assim, nesse sentido, para ir abrindo, como eu fiz aqui. E poder pôr parafuso. É um detalhe meu, não tem nada a ver com o projeto em si, tem a ver com esse pé de monitor que eu estou usando aqui, né? E para o meu azar e minha falta de previsão no cálculo, caí justamente nessa pontezinha aqui e eu tive que fazer essa abertura aí. Vou continuar parafusando aqui. Bom, acabei fazendo trabalho para nada, porque eu decidi depois passar essa chapa aqui que estava aqui por dentro, não sei por que alguém colocou ela por dentro, coloquei para fora, pô, fica mais fácil, né? Faz sentido. Essa aqui já estava assim para fora, ó. E essa aqui estava para dentro, talvez porque onde esse capacitor estava originalmente, ela tinha que estar do outro lado. Mas para minha aplicação, esse lado é melhor. Então agora é fácil refazer o furinho aqui. E eu decidi parafusar diretamente no plástico, porque eu não tenho um parafuso M3 ou M4 que seja grosso o suficiente para passar pela base, né? Porque essa base ela é grossa. Além desse plástico transparente, tem um outro plástico preto aqui em cima. Então, para poder passar de baixo para cima, os meus parafusinhos M3, até mesmo esse aqui que é bem grande, não passava, chegava lá, só pontinha saía do outro lado, então não dava. Tá, então eu vou parafusar utilizando esse parafuso, tá, 2 dele, por enquanto. Para modo de teste também, né, gente? Direto no plástico. Tá? Bom, vamos lá. O parafusinho vai passar por aqui. Não precisei mais do esmerilhador, então vai passar por aqui o parafusinho para sustentar ou para aguentar, né, o capacitor. Bom, agora eu vou utilizar uma chave de fenda que eu não uso muito, que na verdade é uma ponta flexível, né? Para chave fenda, chave Phillips, porque essa aqui se adapta à ponta que você quiser, para poder parafusar isso aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui essa parte da antena, que eu já sei que está todo mundo reclamando, né? Por que você não tirou, né? Por que você não removeu o pé da antena para fazer esse trabalho mais rápido, né? Pura preguiça, gente, tá? Pode xingar à vontade, eu sei. Mas vamos lá. Eu vou pôr aqui a chavinha Phillips e eu começar a parafusar. Deixa eu dar um zoom ali no parafuso para a gente ver se ele está entrando ou não, né? Vamos dar a volta. Agora ele ficou duro. Talvez eu tenha que
tentar de outra maneira. Vamos tentar de outra maneira aqui. Já sei o que eu vou fazer, peraí. Bom, eu vou ter que abrir um pouquinho mais aqui esse buraquinho para o parafuso poder passar com um pouquinho mais de facilidade. Não muito, só um pouco, para poder passar o parafuso manualmente. Bom, então tá. Tanto desse lado quanto do outro, eu espanei um pouco mais o furinho para o parafuso, utilizando essa broca. A broca um pouco mais grossa que a outra. Tá? Se eu pegar aqui a outra, em comparação, você quase não nota muito a diferença, mas ela é um pouquinho mais grossa assim, essa aqui. Tá? E inclusive eu já não preciso mais dela. Tá lá. A gente coloca ela aqui outra vez. Porque essa aqui é que eu uso para fazer furos em... Por exemplo, esse aqui é muito grossa, né? Mas é o material que eu uso, a ferramentinha que eu uso para fazer furo em placa, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, vamos apertar aqui. Eu vou usar a própria chave, já não tem necessidade da outra flexível lá. Porque agora está mais fácil de apertar. E com a outra flexível chegava um ponto que eu não conseguia mais dar o torque, né, para apertar aqui o parafuso. Tá, é o mesmo parafuso veio do mesmo saquinho desses parafusos. O mesmo parafuso que está do outro lado, está desse lado aqui para aparecer bem. Agora aqui, Eduardo, você não coloca um parafuso, é porque aqui tem uma abertura. Porque justamente esse plástico negro ele é mais alto que o plástico transparente, então ficou um gap aqui. Dá para pôr parafuso? Dá, mas como a nível de experimentação eu vou deixar, a nível de experimento eu vou deixar, porque eu não estou muito preocupado com as aparências até o presente momento. Agora está aí o capacitor instalado na antena. Você pode ver, inclusive, que graça, né? Os fios ficaram perfeitamente alinhados, né? Parecia até que eu fiz de propósito, eu notei, antes de começar o vídeo foi que eu notei. Tá? Então eu já posso soldar esse fio aqui e soldar também esse fio aqui atrás. Tá? O capacitor está firme na antena, ele não está escorregando. Aqui o outro parafusinho de trás, se tiver curiosidade de ver, tá ali, ó. Tá ali o outro parafusinho, ficou perfeito. Tá? Que era uma vez um pé de monitor de computador, agora é o pé da minha antena. Cá, então vamos lá, vou fazer a solda, daqui a pouco eu volto. Bom, amigos, está feito aí o trabalho, está soldado aqui, só falta fechar o termo retrátil, né? Aqui também. Aqui está fazendo sombra lá. Aqui também nós estamos com o termo retrátil. Tudo certinho, tudo soldado. Tenente Coronel, por favor. Que piada tonta, soldado Tenente Coronel. Um abraço, então. Eu vou deixar aqui esse vídeo por enquanto. Eu decidi fazer outro vídeo com os testes desse capacitor. Tá? Isso aí é só, então, concluindo a troca do capacitor, né, do antigo capacitor, que era esse aqui, né? Se for comparar aqui a bitola dele, valor, esse capacitor é de 55 e esse capacitor é de 990, talvez um exagero, mas é bom para a gente testar, ok? Então tá aqui o antigo capacitor. E eu estava conversando com um amigo meu, o Emílio, lá em Teresópolis, e a ideia agora vai ser de pôr feito uma alavanca ou uma manivela aqui para poder sintonizar
mas de maneira um pouco mais granular. Então, por exemplo, se fosse uma alavanca, suponha que isso aqui seja a alavanca, né? A parafusada aqui no botão. E então eu vou pôr a mão lá na ponta da alavanca e sintonizar assim. Tá? Agora, tem que ver também a questão do espaço aqui de baixo, porque se for o caso, talvez também uma manivela, né? Algo que saia um pouco mais para fora, e aqui eu tenho uma manivela para sintonizar. Né? Existem outros métodos aí que o pessoal usa, o motor stepper, né? Que é um motorzinho que fica aqui, controlado por Arduino, e você tem até um aplicativo para o telefone, e você controla através do telefone a sintonia. É até bastante interessante porque já não tem mais muita influência da mão humana no capacitor, e também você pode fazer remotamente de dentro de casa, né? Sem precisar ir lá fora com o teu medidor de ROI, ficar sintonizando e tal. Quer dizer, é bastante interessante, mas eu não estou, né, nesse ponto ainda. Vamos chegar lá depois. Falou, gente, um abraço então e até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau. Alô, Zé Leôncio, alô, Pantanal, não tá faltando só antena não, tá faltando a plaquinha de eco e bip do meu amigo Valmir Queridão, se liga! Equipamento ligado, conectado aqui à alimentação, entrou com o microfone, saiu com o PTTzinho, o cabinho que já vem junto, já tá conectado no rádio. Olá, olá, teste, teste, mas esse negócio vai ficar bom, hein? Alô, alô, intensidade de eco, olá. Timba, 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 tchiu. Então é o seguinte, eu vou querer escolher o bip, ó. Opa, esse aqui que eu quero. Coloquei pra cima. Alô, Pantanal, alô, Zé Leôncio, tá na escuta? Câmbia! E se você quiser uma plaquinha igual essa aqui, não é só a artista da Globo que pode, não é só o Zé Leôncio que pode ter, não. Você também pode ter a sua. Sabe como? Sabe como? Sabe como? Só entrar em contato aqui no WhatsApp do meu amigo Valmir Queridão. Rapaz, a placa de eco mais queridinha do Brasil. Garanta a sua. Vai lá, corra! Câmbio!